Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre propaganda. A propaganda é um gênero textual que tem como finalidade persuadir o público a aderir a uma ideia ou adotar novas atitudes diante de uma questão social ou de uma causa de interesse público. Então, este gênero, ele busca seduzir o público a comprar determinado produto, a aderir uma ideia ou adotar uma atitude, seja ela uma questão social ou uma causa de interesse público. É importante ressaltar que toda propaganda ela tem um público-alvo, ou seja, ela tem um interlocutor. E essa propaganda ela é sempre voltada, pode ser para uma pessoa ou uma coletividade. E devido a isso, as propagandas elas vão ser constituídas com base em dados como idade, condição socioeconômica, escolaridade, costumes, hábitos de consumo. Então, o publicitário, que é a pessoa designada, o profissional que compete a ele construir uma propaganda, fazer uma propaganda, então ele vai considerar todos esses parâmetros, entendeu? O público-alvo, a questão de idade, condição econômica, então todos esses fatores vão ser importantes para a construção de uma propaganda. E aonde a gente encontra a propaganda? Tá? Ela circula na TV, em revista, em jornal, em outdoor, nos ônibus, em rádio. Nós temos a propaganda falada, Então também a gente pode encontrar no rádio. Quais são as características deste gênero? Então ele tem um caráter comercial, já que algumas propagandas elas apresentam um produto ou serviço ao consumidor. A linguagem é verbal e não verbal. Então nós temos propaganda que pode utilizar a linguagem verbal ou também as linguagens integradas, tanto a verbal quanto a não verbal. A linguagem desse texto, ele é simples, claro, objetivo, ou seja, o publicitário, ao construir uma propaganda, ele se preocupa com o efeito junto ao receptor. Por quê? Porque o objetivo é despertar os sentimentos, as emoções, as sensações desse interlocutor. O texto ele é relativamente curto, persuasivo e atrativo, porque ele tem a intenção de chamar a atenção e seduzir e convencer o público-alvo. Também ele ele é constituído com um pouco de humor, de ironia e criatividade. Tudo isso para que o público-alvo perceba a sutileza e da inteligência dos textos publicitários. Também é constituído com verbos no imperativo, porque ele precisa atingir o propósito de convencimento. O uso de cores, imagens, fotografias e figuras de linguagem também são quesitos, são ferramentas que aumentam a expressividade da mensagem. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre as características dos textos na propaganda. Então, o texto publicitário ele pode ser argumentativo, porque é um texto marcado pela defesa de um ponto de vista, sempre procurando por todos os meios ou seja, todas as formas para que o leitor aceite a ideia. Ele também é expositivo, por expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e assim por diante. É um texto informativo, porque leva a informação ao leitor e ele leva essa informação através da divulgação nas revistas, nos livros, jornais, e ele sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. E também pode ser persuasivo, que é aquele que indica uma ordem, de modo que o emissor de modo a orientar, na verdade, o emissor e persuadir o receptor. Por isso, ele apresenta, na maioria dos casos, os verbos no imperativo. Agora, nós vamos verificar como é constituída a estrutura de um texto publicitário.
Então, o texto publicitário ele pode ter um título, claro, a imagem, certo? Um logotipo, este logotipo, tá? O título, por exemplo, geralmente ele está escrito com letras maiores, tá? Ele vem com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. O logotipo ele é uma representação gráfica com letras especialmente desenhadas. Ele está associado a uma marca ou uma empresa. Temos o slogan, que é uma frase tema persuasiva, ela é de fácil memorização, tá? E ela vai definir a forma sintética e a posição de um anunciante em uma campanha publicitária. E a gente pode ter também o corpo, tá? Além da imagem, a gente também pode ter o corpo do anúncio, que trata da mensagem ou informação que envolve os aspectos persuasivos da linguagem, tá? Então, vale ressaltar que o corpo do texto publicitário ele utiliza muitas vezes uma linguagem coloquial, também conhecida como informal, para se aproximar do público-alvo. É importante mencionar que os anúncios publicitários eles são estruturados de diversas maneiras, com imagens e textos ou somente textos. Ou seja, não tem uma estrutura fixa padrão. Geralmente, a estrutura mais completa foi essa que nós acabamos de ver. Porém, existem anúncios publicitários com estruturas totalmente diferentes, porque não existe uma estrutura fixa. Nós vamos observar na próxima imagem uma estrutura diferente do anúncio publicitário. Por exemplo, banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Então, nós temos apenas um título, né, chamando atenção, e nós temos uma frase de efeito que seria um slogan. Aqui nós já temos uma outra, um anúncio publicitário, tá, em que ele vai usar o título, tem a frase de efeito, e observe que ele também, nesse anúncio publicitário, a gente vai observar a presença do modo imperativo, quando ele diz use o celular, vai que acaba o papel. E lá embaixo também, faça ligações e mande mensagem em tempo real. Então, olha a presença do modo imperativo com a intenção de persuadir o público. A gente tem novamente um outro modelo, né, de anúncio publicitário. O lixo é seu. E lá embaixo nós temos o corpo, né, faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. E a gente vai observar a logo também lá embaixo, bem pequeno, tá? Nós temos aqui do logotipo Maratá, nós temos uma campanha, um anúncio publicitário, e ele também usa o modo imperativo. Olha, prove dessa fruta, tá? Então, a gente vê aí a questão da persuasão, da sedução muito presente nos anúncios publicitários, certo? A gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.